Olá, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre cultura e sobre a compreensão do que é o patrimônio cultural. Eu queria retomar falando um pouco sobre a origem dessa discussão de patrimônio cultural. Tá? Tem um momento histórico importante que é a Revolução Industrial. Tá? A partir da Revolução Industrial, as formas da gente transformar o mundo, né? O saber fazer, os objetos, os artefatos, as construções, elas existiam já há muito tempo, evidentemente, mas a partir da Revolução Industrial esse processo se acelera drasticamente. Né? Então, a residência das pessoas, por exemplo, a casa que eu morava, ela tinha sido herdada do meu pai, que tinha sido herdada do meu avô, que tinha sido herdada do meu bisavô, e assim as coisas iam ficando de geração após geração, assim como os bens, as ferramentas. Eu herdava minhas ferramentas do meu pai, que herdava do seu avô, e assim por diante. A partir da Revolução Industrial, né, processo de industrialização e de aceleração das relações capitalistas, as coisas passaram a ser mais efêmeras, né? E a partir daí, então, passa-se a ter uma preocupação de preservar as coisas, porque estava acontecendo um processo muito rápido, claro, na Europa, né, num primeiro momento, de destruição de questões, elementos culturais que vinham de séculos, né? E então é quando surge essa discussão sobre patrimônio cultural como um problema, como quando ele entra, vamos dizer assim, na agenda pública e na agenda política. E aí a gente chega num problema que, assim, o que deve ser preservado? Não existe condição da gente preservar tudo que é cultural, porque como a gente viu no vídeo anterior, tudo deriva de um processo cultural. Né? Todos os nossos artefatos, as nossas relações, elas derivam de processos culturais. Então, institui-se um processo político, né, de definição do que a gente vai preservar para a posteridade. O que a gente quer contar. Né? Porque faz parte da cultura nossa as relações se transformarem, os objetos se transformarem. Né? Um objeto que a gente utiliza, um telefone, por exemplo, a forma que a gente utilizava um telefone há 50 anos atrás não tem nada a ver mais com o telefone que a gente utiliza hoje. Né? Para dar um único exemplo, as relações elas se transformam. Então, passou-se a discutir o que se preserva, né? E daí então surge o Estado, ele cria órgãos de patrimônio. Então, no Brasil, no século XX, cria-se um órgão nacional, né? Primeiro foi um serviço nacional, que rapidamente virou o órgão nacional, o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. Né? No estado de São Paulo a gente tem um conselho, que é o CONDEFAT, e para a gente, que é mais importante, que é na Prefeitura de São Paulo, a gente tem o DPH, né? Um Departamento do Patrimônio Histórico, Patrimônio Cultural, e a gente tem um órgão, que é o CONPRESP, né, que é um colegiado municipal, que ele discute, então, o que deve ser preservado. Né? A gente vai ver daqui no próximo vídeo a relação do patrimônio material. Existe um instituto chamado tombamento, né? Mas esse órgão, então, no nosso caso municipal de São Paulo, com o CONPRESP, ele é o responsável por isso. Ele é vinculado ao poder público municipal, mas ele conta também com a participação da sociedade civil. Então ele tem membros da prefeitura, ele tem membros da sociedade civil, ele tem pessoas da universidade, ele tem profissionais, arquitetos, e eles discutem e legislam sobre o que deve ser, então, preservado e o que deve ser, entre aspas, esquecido.